Procurando uma pizza fácil de fazer, que não faz sujeira na bancada, nada de farinha espalhada, simples assim e que fica deliciosa, feita rapidinho? Então acabou de encontrar. Deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para receber as novidades, porque aqui você só encontra receitas assim, fáceis, gostosas, bem explicadas para você acertar. E vamos lá? Vamos dar início ao preparo da nossa pizza pela massa, aqui em uma tigela de vidro. Eu gosto bastante de trabalhar com tigela assim de vidro para fazer massa. Eu vou colocar, gente, 100 ml de água misturada com 100 ml de leite. E é bem legal fazer esse blend aqui de água e leite, essa mistura, porque fica muito mais leve a massa. E tem que estar morninho se você tiver também no inverno. Aqui está frio, é inverno, bem rigoroso, então deixei aqui igual para a temperatura de mamadeira de neném. Junto aqui nesse líquido, nós vamos colocar metade de um sachê de fermento de pão. Dá meia colher de sopa generosa. Aquele sachêzinho que você compra de 10 gramas, você coloca metade. Vamos colocar 2 colheres de sopa de açúcar. E por enquanto, é isso. Esses 3 ingredientes, agora você mistura bem para dissolver o fermento bem aqui nessa água com leite, que daí tira esse cheiro forte do fermento. E ajuda também para desenvolver o crescimento da massa de pizza. Então, essa é uma dica aí para você fazer uma boa massa. E nunca mistura o sal aqui junto com o fermento, que o sal ele tira a força do fermento. Não é bom colocar junto no mesmo momento. Então, eu gosto de fazer uma massa mais molinha, quando eu tô dando ponto na massa, aí que eu venho e coloco o sal, mais lá do meio para frente. Mistura bem e vamos entrando aqui com a farinha de trigo aos poucos. Eu vou deixar aqui anotado para vocês a quantidade de farinha, mas eu vou colocar aqui até dar o ponto. Vai de 2 a 2 xícaras e meia, mais ou menos, de farinha. Esse meu fouet não vai aguentar mexer muito, não. Vou já trocar por uma colher de pau que vai ser mais viável. Coloca um pouco assim, faz uma base para ajudar a desenvolver o glúten. Se você fizer assim, mexer bastante nesse início, que a massa tá molinha, daí ajuda para ela ser uma massa, mesmo que sem sova, ela vai desenvolver melhor o glúten e fica uma massa com uma qualidade melhor depois, sabe? Que ela fica mais elástica. Se inscreva aqui no botão vermelho e junto ali deixe o sino ativo, porque assim você recebe as novidades. Me siga também no Instagram, por lá você acompanha meu dia a dia em tempo real, em stories, a gente conversa, bate um papo ali no direct e tem muita dica e receita por lá também. Nesse momento aqui nós vamos entrar com o sal e o óleo. Eu vou colocar aqui azeite, vou colocar 2 colheres de azeite, ó, nem vou encher muito, tá? 2 colheres rasinhas, equivalente a 2 colheres de sobremesa de azeite para uma massa bem no ponto, assim, uma massa bem saborosa. Se você quiser usar óleo ou banha, também dá super certo aqui na massa. Uma colherinha das de café bem cheinha, assim, de sal. E aí, você vai agora dando ponto aqui nessa massa com a farinha de trigo. Cuida para não passar do ponto, tá? Deixa eu colocar o restinho aqui da farinha. Aqui, as minhas 2 xícaras de farinha que eu usei, gente, eu pesei. Cada um fala um peso para as 2 xícaras de farinha. É incrível que tá pesquisando, o pessoal dá uns pesos muito fora, assim, muito diferente. As minhas 2 xícaras de farinha, que são xícaras de 240 ml, medida bem certinho, pesou aqui para mim 325 gramas. Eu acho que aqui já chegou no ponto. Tá vendo que massa fácil? Vou pegar aqui, ó, mais umas 5 gramas de farinha para pôr na conta. Então, fecha por enquanto aí 230 gramas de farinha. Umas 2 xícaras com uma copinha, assim. Tipo, 2 xícaras de uma colher a mais. E eu acho que esse é o ponto, galera. Pelo que eu tô vendo, né? Que ainda tem que dar uma homogeneizada nela assim, ó. Mas, a princípio, esse é o ponto. Só que ela não pode ficar colenta demais, né? Ela tem que ficar uma massa que mole, porém que não fica grudenta demais, sabe? Não sei se deu para entender. Mas não pode ficar também uma massa dura, né? É uma massa maleável. Ó, gente, peguei a colher pequena aqui e sem ser muito cheia, como se fosse uma colher a mais de farinha. Vamos fechar 330 gramas de farinha aqui. Faz assim, coloca 2 xícaras bem cheias e coloca mais uma colher de sopa de farinha por cima. Pronto. Essa foi a quantidade aqui que eu usei. E vai ser perfeita aqui para que a gente precisa. Então, não vou sovar, gente. Eu só vou misturar aqui, homogeneizar
pra sumir toda essa farinha aqui. Eu nem pausei o vídeo, gente, só misturei pra sumir a farinha, homogeneizar a massa mesmo. E é isso, você não vai sovar essa massa, é desse jeito mesmo, olha. E olha o ponto dessa massa. Agora, eu vou ensinar pra você, ó, deixa eu pôr a mão aqui sem luva pra você ver como que ela tá. Ela é molinha, ó, mas bem macia, mas não gruda na mão, ó. Ela meio que quer grudar, olha. Mas não chega a grudar, ela meio que faz um cleque. E o pulo do gato aqui, gente, o truque é, você vai deixar essa massa descansando agora, cobre ela com plastiquinho, com pano, e vai preparar agora os ingredientes do recheio. Não corta os ingredientes do recheio antes de preparar a massa, porque esse tempo que você vai preparar o recheio é que a gente precisa para descansar essa massa aí, pelo menos uns 20 minutos, porque esse descanso vai desenvolver o glúten dela, consequentemente ela vai ficar uma massa bem elástica, boa e muito mais saborosa depois na hora de você saborear a tua pizza. A massa já descansou, eu já adiantei os ingredientes do recheio, deixei ali separado, mas vamos para a próxima etapa aqui com a massa. Ela deu uma boa crescida e isso já ajuda porque desenvolve a elasticidade da massa, deixa ela uma massa mais elástica. Olha a qualidade dela, que maravilhosa que é. É uma massinha, gente, mais que perfeita pra gente trabalhar, fazer a pizza. Olha que eu vou pegar só pra você ver, ó. Como que ela é elástica, tá vendo como que ela puxa? Olha, que lindeza. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos tirar o ar, que eu já mexi com a massa, né? Então, vamos tirar o ar aqui. Agora, eu vou passar para uma forma. Vou deixar as medidas aqui para vocês. Eu passo para a forma, não vai para bancada, olha só. E com a própria mão aqui, eu vou fazendo assim, ó. Pode até ir girando assim, ó. Eu vou fazendo assim, pode ser com a palma da mão ou com a mão nesse sentido. Vai apertando. E eu não passo nada na forma, justamente para massa ir colando aqui na forma para ajudar a abrir a massa na forma. Aproveite para falar para mim da onde que você está me acompanhando e qual é o teu sabor de pizza favorito. Conta pra mim. Uma outra dica que eu quero dar pra você é você abrir a massa com um copinho arredondado. Você vai fazendo assim, ó, que é rapidinho. Você já abre ela todinha aqui na forma. Vai girando, olha, sempre do meio para as laterais. Nesse sentido, você abre bem rapidinho aqui, se você quiser e achar mais fácil, fica essa dica aqui para você. Aí, quando chega assim, ó, nas bordinhas, só você vira assim, ó, e apertando aqui para lateral. Já tem massa suficiente que nós trouxemos aqui com o auxílio do copo. Aí você aperta assim, olha, e junta aqui na lateral fazendo uma leve bordinha assim, para o recheio não sair fora da massa. Agora, nós vamos fazer uns furinhos assim, ó, para não levantar a massa na hora que for assar. Dá uma leve entradinha assim, esse movimento assim, ó, com o garfo meio de lado. Feito isso, você vai fazer assim, vai vir colocar um pouco de molho, só um pouquinho mesmo, a camadinha bem fininha. Coloca essa camadinha bem fininha de molho e essa é uma diquinha que eu vou ensinar para você. Quando você voltar com a massa, você liga o forno a temperatura alta. Faz esse processo enquanto o forno aquece. Espalha a massa aqui na assadeira, né? Aí você vem e coloca só uma camadinha de molho, só para não ressecar essa massa. E nós vamos levar lá no forno para ela pegar um pouquinho do calor, crescer um pouco, tá? Então, vamos deixar ali na temperatura média mesmo do forno. Pode deixar na média para ela crescer um pouco e dar uma pré-assada. Vai ser aí o tempo de você finalizar de arrumar os teus recheios, tipo uns 10 minutinhos por aí, tá? Deixei a pizza ali por 15 minutinhos, tá? Temperatura média, para dar uma pré-assadinha. Olha como que ela fica assim, ó. Ela fica um pouquinho mais firminha e pré-assada. E fica muito mais saborosa. Se você montar a pizza direto, tudo bem, dá certo. Mas se você der essa pré-assada, você tem um resultado bem melhor na tua pizza. Você quer passar? Tá, o Igor quer passar aqui o molho, que a gente vai passar mais uma camadinha de molho. O forno, você mantém ele ligado em temperatura alta. E vamos agora colocar aqui por cima a calabresa. Se você quiser fazer uma camada de queijo antes de pôr a calabresa, pode fazer também. Tem vários jeitos aqui, né, de fazer, vai do gosto de cada um. Aqui eu tenho, gente, uma calabresa bem grande, ralada. Era uma bem grandona, se for miúdas, pode colocar uma e meia, duas,
pra ficar bem recheado, né? Vamos tentar deixar, parece aqui que vai ter meio que uma borda, né? Aí, se você quiser deixar essa bordinha, pode deixar. Faz o sabor que você gosta, o que você quiser comer. Eu gosto muito de calabresa aqui com o Igor, e hoje é o nosso dia de mãe e filho aqui, então a gente vai fazer o sabor que a gente gosta, que é calabresa. Aí aqui, gente, eu tenho milho verde, que eu amo colocar milho verde para dar uma equilibrada no sal aqui da calabresa. A gente ama milho, aí se você gosta, coloca. Eu gosto de pôr bastante. Muito, muito milho. Agora a gente vem aqui, gente, com queijo, ó. Eu não tinha queijo, só queijo fatiado. Aqui é mais difícil para eu encontrar esse queijo assim ralado. Aí eu peguei metade da peça e ralei, o resto rasguei para facilitar aqui para mim. Mas você pode pôr a fatia ou ralado. Ralado, eu gosto de rasgar assim, porque daí ele fica mais... se assenta melhor aqui depois na hora de assar, sabe? E o queijo é gosto. Aqui eu vou usar em torno de 400 gramas de queijo, tá? Agora, eu vou colocar aqui de um lado só um pouco de cebola, porque o Igor não quer cebola, gente, e eu quero. Então, vou deixar aqui, aliás, vou pôr em tudo, daí ele que tira a cebola depois, né? Se ele não quiser cebola, ele que tira a cebola, pronto. Tá decidido. É bem pouquinho cebola, só umas pétalas aqui, só pra dar um charminho. Eu gosto de uma cebolinha assim, sabe? Acho que fica bom. Aí, eu tenho aqui umas fatias de tomate. Eu tenho uns tomates pequenos aqui, ó. Mas eu quero colocar umas fatias aqui também. E a azeitona, gente? Eu que tinha só 4 azeitonas aqui. Vou pôr as 4. Achei que tinha comprado azeitona pra fazer pizza. E bem no fim, não tinha comprado a bendita da azeitona. Mas tá bonita, né? Tá linda. Agora eu vou pôr aqui, vou finalizar ela com orégano. Eu gosto de semear um pouquinho de sal. Bem pouquinho por cima, porque eu acho que depois fica mais gostoso. Vem assim, aí dá uma, sabe, uma regadinha assim com sal. E agora, claro, a gente vem, ó, e joga orégano à vontade. Porque pra mim, pizza sem orégano é futebol sem bola. Piu-piu sem frajola, macarronada sem molho, é tipo isso. Forno na temperatura máxima, vamos levar para assar e já voltamos. A pizza ficou no forno, gente, por em torno de 27 minutinhos. Últimos 7 minutos, assim, eu deixei com o dourador ligado para ficar assim, bem bonita, bem apetitosa. E olha que linda que tá, né? Ó, gente, vou pegar aqui um pedaço aqui para você ver como que ficou, ó. Olha só essa fatia, gente. Tá vendo? Que delícia, olha. Olha aqui, ó. Que delícia. Nossa. Olha. Sensacional. Vou pegar aqui só para mostrar para você como que ela tá, a massinha bem fofinha, ó. Bem macia, bem assada, tá? Não ficou uma massa grossa. Vou dar um bocadão aqui, ó. Uma delícia, muito maravilhosa mesmo, essa pizza. A sugestão de recheio é essa mesmo, porque, gente, fica muito boa, assim, com a calabresa ralada, fica bem suave, muito boa, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar vocês com essa fatia aqui maravilhosa e vou encerrar esse vídeo comendo, porque, claro, a gente quer comer, né? Então, vou ficando por aqui, gente. Compartilhe se gostou, que vai fazer sucesso, com certeza, é fácil, deliciosa. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus.